Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez, pedimos o seu comentário, a sua opinião. Diga de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste o jornal Foco do Brasil e participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente, só é possível por conta da sua audiência e apoio. Seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. E veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, entregou 500 moradias a famílias de baixa renda da cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. O presidente Jair Bolsonaro foi até lá neste momento importante. Mais uma vez foi muito bem recebido por populares. Também a presença do ministro Daniel Ferreira. Tanto o presidente Bolsonaro quanto o ministro, entre outras autoridades, participaram da cerimônia de inauguração do residencial Buritis, que vai beneficiar cerca de 2.000 pessoas com a casa própria. O empreendimento integra o programa Casa Verde Amarela, recebeu 37,5 milhões de reais em investimentos federais por meio do Fundo de Arrendamento Residencial. Quando a gente chegou em 2019, a gente encontrou 180 mil casas como essas aqui paradas. Nós retomamos 130 mil delas e nós não estamos satisfeitos, nós vamos concluir todas. E eu queria só dar um dado aqui para vocês. A gente virou hobby criticar o presidente Bolsonaro, criticar o governo do presidente Bolsonaro, virou passatempo de algumas pessoas. Alguns dizem por aí que a gente não tem política para as mulheres. Deixa eu falar uma coisa. O Casa Verde Amarela tem a mulher chefe de família como prioridade. 80% dos contratos dessas casas aqui são para mulheres chefes de família, sem necessidade de autorização dos maridos. 80% são para as mulheres. Então, geralmente quando eu venho entregar as casas, eu escuto muita gente me agradecendo. E eu queria concluir dizendo que ninguém tem que me agradecer, sou eu que tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer a Dona Maria do Livramento, para quem a gente entregou a casa ali no começo, por ela me permitir compartilhar hoje um pouco da história dela. Ela estava me contando que veio da Paraíba há 21 anos e estava esperando a casa para poder morar, para ter a sua moradia própria. E hoje a gente consegue realizar o sonho dela e de 2.000 pessoas entregando essa obra que começou em 2018, que a gente pagou 100% no governo do presidente Bolsonaro. Pessoal, sejam felizes aqui. Boas recordações das minhas Minas Gerais. Afinal de contas, aqui eu nasci pela segunda vez. Realmente não tem preço ser recebido dessa forma em sendo político brasileiro. Agradeço a Deus pela minha vida e também pela missão de estar à frente do Executivo Federal. Por quem nós trabalhamos? Por quem nós queremos um Brasil melhor? Pela Ana Clara, que está aqui ao meu lado. A simplicidade das coisas, fazer as coisas com amor, a liberdade de religião, a fé, a esperança, nunca se afastarão do nosso governo. Antes de tudo, o respeito a cada um de vocês. Eu devo a vocês lealdade acima de tudo. E para onde vocês apontarem, nós iremos. Hoje estou fazendo acompanhar de alguns parlamentares e um senador também. São os nossos amigos, os nossos parceiros dentro do parlamento brasileiro. Eles são extremamente importantes para avalizar ou validar as decisões que tomamos em Brasília. Aqueles todos que estão recebendo
as chaves da sua casa no dia de hoje, meus parabéns. Eu bem sei o valor de uma casa própria. O meu pai só teve a dele quando eu tinha já 30 anos de idade. Realmente é como uma carta de alforria, é como uma liberdade. É a certeza que tem um teto para onde vai morar para o resto da sua vida. A todos contemplados, os nossos parabéns. E olha, gente, ainda em Minas Gerais, na noite desta quinta-feira, 26 de maio, o presidente Bolsonaro participou da solenidade de posse da nova diretoria da presidência da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e também comemoração do Dia da Indústria. Nesta sexta, agenda prevista, presença do presidente Jair Bolsonaro em um encontro evangélico na capital Goiânia. Trata-se da Convenção Nacional de Madureira, na Assembleia de Deus Ministério Fama, aí então nessa comunidade. Na sexta, previsão também da participação na Marcha para Jesus em Manaus, digo no sábado, não é? Onde o presidente deve tratar ainda dos problemas relacionados às cheias que atingem o estado e parte da região. Então, isso no sábado. O presidente Jair Bolsonaro decidiu participar da Cúpula das Américas e terá uma reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou a AFP, uma fonte da presidência brasileira. Bolsonaro viajará para a Cúpula das Américas e terá um encontro bilateral com Biden, disse a fonte, sem detalhes. A notícia se espalhou, mas se deu após o presidente Bolsonaro receber o assessor especial da Casa Branca para a cúpula, Chris Dodd, que viajou para convencer Bolsonaro a participar e ofereceu também a organização de uma reunião com Biden à margem do evento, que será realizado entre 6 e 10 de junho em Los Angeles. A cúpula está sob ameaças, inclusive, de boicote por parte de alguns líderes da região. Washington ainda não deu a última palavra sobre quem será convidado oficialmente para a Cúpula das Américas, mas indicou que não esperava a presença de Cuba, da Nicarágua nem da Venezuela, pois não respeitam os princípios democráticos. E é devido à possibilidade da participação de algum representante de Venezuela, Cuba, Nicarágua, enfim, que outros chefes de Estado podem evitar participar da cúpula. A revista Oeste fez uma análise por Christian Costa de uma explicação dada pelo PT para amenizar o desastre dos empréstimos a ditaduras de esquerda nos governos de Lula e Dilma. A análise diz o seguinte: em ano eleitoral, o PT tenta explicar o desperdício de dinheiro dos pagadores de impostos por meio de empreiteiras enquadradas na Operação Lava Jato. Para desempenhar essa tarefa, o partido escalou Miriam Belchior, ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil no governo Dilma Rousseff. No caso de empréstimos para outros países, são financiamentos para empresas brasileiras realizarem obras no exterior, tentou explicar Miriam. Não é financiamento direto para outros países. A gente não empresta para eles e pronto. A gente só empresta se as nossas empresas forem realizar as obras, que é a modalidade chamada exportação dos serviços de engenharia. A ex-ministra, no entanto, não mencionou no artigo publicado no site do PT que as empresas foram as que a Lava Jato descobriu, como Odebrecht, Camargo Corrêa, entre outras, em grandes escândalos. O esquema revelou que as companhias pagaram propinas milionárias para o PT, MDB e o PP durante as gestões Lula e Dilma. A dívida de Cuba e da Venezuela com o BNDES é de 3,5 bilhões de reais. Durante os governos do PT, empréstimos concedidos pelo BNDES para financiamento de obras nos dois países atingiram 11 bilhões de reais. O presidente do BNDES, Gustavo Montesano, disse, ainda no início do ano, que o banco convivia com seguidos calotes dos países parceiros do petismo nesses negócios. Em uma entrevista, Montesano revelou que Cuba lastreou a dívida a charutos. Não só nós fizemos tudo certo para as grandes empresas nacionais, sem qualquer irregularidade,
de como a iniciativa deu frutos também positivos para a economia brasileira e para o emprego no Brasil, se defende o PT através da ex-ministra de Dilma, Miriam, no artigo divulgado no site do PT. Resta explicar e fazer a população, de fato, entender por que esse valor exorbitante de bilhões e bilhões de reais não foi liberado aqui para o Brasil, infraestrutura em nosso país, não é verdade? Em palestra no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, mais uma vez defendeu o Brasil, afirmou que o Brasil é o país dos investimentos do futuro na área digital e de infraestrutura. E em seguida acusou a Bélgica e a França de serem protecionistas, além de estarem retardando a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, bloco que reúne as nações mais desenvolvidas economicamente do mundo. A Bélgica e a França ficam retardando o acesso do Brasil ao OCDE porque são protecionistas com sua agricultura. Conversando com eles, dissemos: nos aceitem antes que se tornem irrelevantes para nós, declarou Paulo Guedes. Ainda em Davos, Guedes defendeu no fórum a política fiscal que o governo federal adotou, durante a pandemia do coronavírus, com o congelamento de gastos em outras áreas. Esperamos que provavelmente nos livraremos do problema da inflação antes das economias avançadas e provavelmente estaremos crescendo mais rápido antes das economias avançadas, disse Guedes. Isso deu o que falar, gente. O cantor sertanejo Sérgio Reis, um dos mais queridos do Brasil, afirmou que não participaria da nova versão de Pantanal em razão de seu repúdio à Globo, emissora que está transmitindo a novela em 2022. Eu não quero me aliar à Globo, não vou ajudar a Globo em nada, disse Sérgio Reis, em entrevista à Folha de São Paulo, na qual também declarou que o petista Lula é seu fã, mas que votará em Bolsonaro nas eleições presidenciais. Sérgio Reis participou da primeira versão da novela de Benedito Rui Barbosa, nos anos 1990, na extinta Rede Manchete, com o personagem Tibério, além de ter hospedado o autor em sua fazenda pantaneira na época em que a novela foi idealizada. Fonte de inspiração, portanto, Sérgio Reis, a pousada dele no Pantanal, à época. Alguns artistas que participaram da primeira versão de Pantanal foram convocados agora, como Almir Sater e Renato Teixeira. Sérgio Reis afirmou, no entanto, que não foi procurado pela Globo. Não, nem cogitaram. Eu sou Bolsonaro. Quem é Bolsonaro, eles não põem, entendeu? Aí eu não vou, não vai acrescentar nada à minha vida. Não quero fazer nada com a Globo, afirmou Sérgio Reis. Reis também comentou sua proximidade com o atual presidente. Eu sou amigo do Bolsonaro porque era deputado com ele. Ele é palmeirense como eu. A gente assistia a jogo junto. Acompanho o trabalho dele, torço para ele, declarou Sérgio Reis. Resultado do governo federal, estados, municípios e estatais em receitas e despesas extraordinárias atingiu 2,37% do PIB em 2021. E entenda por que isso é muito relevante, porque é o melhor resultado estrutural em 13 anos. Esse saldo positivo, equivalente a 2,37% do PIB nas contas do governo federal, de estados e municípios e de empresas estatais. O dado exclui eventos atípicos como os gastos ligados à Covid-19. Mostra só o que seria observado com o PIB no nível potencial, sem os efeitos do baixo crescimento, o preço do petróleo igual ao valor de equilíbrio de longo prazo, enfim. A última vez que o país havia registrado superávit, considerando essa metodologia, foi em 2013. Antes, então, o maior patamar foi atingido em 2008. E aí vieram os escândalos de corrupção e tudo se intensificando. Em 2013 foi o último resultado satisfatório. Depois, aí, toda a crise que vimos nos últimos anos. O estudo da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia foi divulgado no Boletim Resultado Fiscal Estrutural 2021.
O governo central, Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social teve superávit estrutural de 1% do PIB em 2021. A pesquisa, elaborada desde 2016, serve como instrumento de monitoramento da qualidade da política fiscal, segundo informou o subsecretário de Política Fiscal, Bernardo Borba de Andrade. Para o especialista, o número é efeito de melhora da arrecadação com impostos, gestão das empresas públicas e controle de gastos. Dado relevante isso, informação importante, não é? Há não muito tempo, Petrobras, Correios, enfim, e uma dívida no final de cada período fiscal exorbitante, sobretudo por conta do quê? Corrupção. E desde que as coisas começaram a ser reveladas, enfim, mudança de gestão, as estatais, não é? Com um resultado positivo, totalmente diferente de não muito tempo atrás. Outro dado importante, o crescimento das arrecadações obtidas por meio de imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido levou a Receita Federal a registrar o melhor desempenho arrecadatório desde o início da série histórica em 1995, tanto para o mês de abril quanto para os primeiros 4 meses do ano. De acordo com a análise de arrecadação divulgada pelo Ministério da Economia, a arrecadação total do órgão em abril de 2022 teve também um outro resultado importante, gente. Agora aí, preste atenção, a arrecadação total da Receita Federal em abril de 2022 ficou ligeiramente acima de 195 bilhões de reais, registrando acréscimo real de 10,94% em relação a abril de 2021. No quadrimestre acumulado de janeiro a abril de 2022, também esse dado positivo, a arrecadação alcançou o valor de 743,2 bilhões, o que representa um acréscimo de 11,05% pelo IPCA. O acréscimo observado no período pode ser explicado principalmente pelo crescimento dos recolhimentos, principalmente de RPJ e CS ou CSLL, destacam autoridades aí da área. Bem, você já imaginou, a gente tem visto aí o presidente Bolsonaro determinando a redução de IPI, agora aprovado na Câmara dos Deputados essa questão do ICMS para os estados, a diminuição, pelo menos em 2 áreas importantes. Você já imaginou se Congresso Nacional faz a sua parte em redução de gastos, se o Poder Judiciário, que consome mais de 100 bilhões de reais todos os anos em seu orçamento, faz a sua parte em corte de mordomias, não é? Redução de gastos. Você já imaginou se as assembleias estaduais fazem a sua parte nos estados, cortando cargos e cargos desnecessários, não é? Reduzindo despesas? Você já imaginou se câmaras e vereadores nos municípios fizessem sua parte reduzindo gastos? E tantos outros órgãos, não é? Públicos fizessem sua parte. O que seria deste Brasil? A arrecadação, recorde. Dados positivos para a economia. Isso tem que chegar ao povo brasileiro, não é? Não só em obras, mas sobretudo na redução da máquina, do peso dos impostos. Então, a Guedes defende isso, há espaço para isso e certamente teremos uma maior redução ainda. Essa questão do imposto de renda, por exemplo, é um ajuste nisso que é uma vergonha. É dinheiro puro que o leão vai, no bolso de grande parte dos brasileiros. Há espaço para isso, esperamos que aconteça cada vez mais, como o presidente tem determinado, corte e mais corte de impostos, imposto de importação, enfim. Mas também queremos que os demais poderes se apresentem para a responsabilidade. Parabéns à Câmara, que tomou essa iniciativa, o presidente da Câmara, Arthur Lira, os deputados, absoluta maioria que votou a favor, não é? Na redução do ICMS para energia e combustíveis. Isso vai ajudar o povo. E agora que as agências reguladoras, que os estados tenham vergonha na cara e não venham aplicar aí logo aumento em suas estatais. Não é? Tem várias empresas diretamente ligadas na área de energia aos governos estaduais e daqui a pouco tudo é anulado. Estamos de olho.
O presidente Jair Bolsonaro autorizou a nomeação de 1.250 aprovados em concursos públicos para a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, conforme publicação no Diário Oficial da União. No ato, foram autorizadas 625 nomeações para cada órgão. Na PF, as vagas são destinadas para os cargos de delegado, agente, escrivão e papiloscopista. A medida entrou em vigor no momento da publicação. Em vídeo publicado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, o próprio presidente Bolsonaro afirmou que o trabalho dos agentes é excepcional e que eles merecem reconhecimento. Estou aqui como ministro da Justiça, o Anderson. Acabei de assinar 2 decretos que autorizam, então, por parte da PF e da PRF, iniciar o curso de formação para 625 policiais rodoviários federais e 625 policiais federais. Eu sempre digo que o trabalho deles é excepcional para o Brasil e merece um reconhecimento por tudo isso. É no combate ao crime, aos ilícitos, ao tráfico de drogas, apreensão de descaminhos. Então, um trabalho fantástico. Eles são lucrativos para o Brasil. O reconhecimento é uma coisa importante e a gente espera, no momento certo, poder garantir materialmente até o reconhecimento aos policiais federais e aos policiais rodoviários federais. É isso mesmo, Anderson? É isso aí, presidente. Muito obrigado. Isso demonstra o compromisso do senhor, o compromisso do nosso governo com a segurança pública do nosso Brasil, com as nossas polícias. Estamos tentando chamar todos os candidatos aprovados nesse concurso. Esse é mais um passo importante. Então, agradeço ao senhor pelo apoio e parabenizo aos futuros novos policiais que em breve estarão nas nossas academias. Eu acho que a Polícia Rodoviária Federal vai ter o maior efetivo da sua história em nosso governo. Exatamente. Okay? É isso aí. Obrigado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também ainda em Davos, na Suíça, ele rebateu as críticas de governadores ao projeto aprovado na Câmara que reduz alíquotas do ICMS para energia e combustíveis. Ao citar que o governo federal repassou cerca de 500 bilhões de reais aos estados e municípios desde o início da pandemia, o ministro disse que governadores que reclamam do tema são despreparados, ingratos, militantes ou estão fazendo política. Os estados receberam uma fortuna fabulosa. Nunca se transferiu tanto para estados e municípios. Perdemos receita, mas mantivemos e aceleramos receitas para eles, os estados, disse Guedes. E detalhou os repasses e lembrou que foram 260 bilhões de reais via Fundeb, 90 bilhões de reais em diferimento e dívidas, 60 bilhões em recursos livres, como destinado ao transporte urbano, além de 68 bilhões de reais da Lei Candir e 19 bilhões da cessão onerosa do petróleo. A história vai nos julgar, diz Paulo Guedes. A Câmara que aprovou, não é como falamos, o projeto de lei que estabelece um limite de 17% no ICMS sobre bens e serviços que passam a ser considerados essenciais. A iniciativa é do governo federal e é defendida como maneira de tentar conter preços de combustíveis e energia elétrica. Foram 403 votos a favor e só 10 votos contra. Boa notícia para os que sonham com a casa própria. O subsídio definido pelo governo federal para financiamento de imóveis do programa Casa Verde Amarela, voltado a famílias de baixa renda, será ampliado em percentuais que variam de 12,5% a 21,4%. O acréscimo varia conforme região, renda familiar e população do município. A informação é do Ministério do Desenvolvimento Regional. Segundo a pasta, a ampliação do subsídio tem como objetivo facilitar a aquisição da casa própria e ampliar o número de moradias entregues. A medida entra em vigor no início de junho e vale até 31 de dezembro de 2022. Uma família de São Paulo com renda mensal média bruta de R$ 1,8 mil, por exemplo, terá o subsídio médio ajustado de R$ 38,1 mil para R$ 42,9 mil. Já para uma família de João Pessoa com renda mensal média bruta de R$ 1,8 mil, o subsídio médio passará de R$ 29,9 mil para R$ 34 mil, detalhou o Ministério em nota. Nos primeiros 4 meses do ano, o programa já possibilitou a contratação de 100 mil unidades habitacionais, segundo o MDR.
Com o aumento do subsídio, a expectativa do governo é de que haja a contratação de 400 mil unidades ao longo de todo o ano. Em 2021, cerca de 350 mil famílias se beneficiaram do programa por meio de financiamento com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal, vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial a Adalberto Martiniano e Helena Bavini, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde-amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.